Bom dia a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui, por nós estarmos compartilhando juntos essas boas energias, essas boas vibrações, bons pensamentos, bons sentimentos. Então aqui nós estamos um ajudando o outro na nossa cura interna, né? Nós compartilhamos esse amor, essa paz que esse ambiente nos proporciona. E dentro desse contexto, né, de começar a falar sobre boas vibrações, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão da gratidão, a importância da gratidão nas nossas vidas. Eu vou falar inclusive até da gratidão como um elemento terapêutico para a nossa cura física, emocional e espiritual. Né? E física sim, né? Porque durante muito tempo, enquanto não havia estudos científicos, talvez agradecer, dizer um obrigado, fosse uma questão, muitas vezes, de mera formalidade. Quando os nossos pais nos ensinavam, olha menino, você tem que falar obrigado, tem que pedir por favor. E às vezes nós considerávamos isso como uma obrigação. E só recentemente, nos últimos 30 anos, é que começaram a aparecer pesquisas na área da medicina, na área da psicologia, sobre os efeitos da gratidão nas nossas vidas. E é muito interessante que a gratidão ela tem efeitos, inclusive fisiológicos, em nosso corpo. Então, por exemplo, nós temos a questão do estresse, muito comum hoje em dia. O estresse do trabalho, o estresse, muitas vezes até de problemas familiares, uma série de situações que nós passamos na vida. E o estresse, ele acaba gerando inflamações no nosso corpo. É interessante, né? Por causa da liberação de um hormônio chamado cortisol. Então esse cortisol liberado em excesso vai desregulando a capacidade do nosso corpo de trabalhar, de lidar de regular as inflamações. E olha que interessante, por exemplo, uma das consequências que pode ocorrer da inflamação é a enxaqueca. Então às vezes se você tem enxaqueca, essa enxaqueca pode ser uma consequência do seu corpo não estar conseguindo lidar com a questão das inflamações. E adivinha uma das ferramentas que nos ajuda a regular as inflamações e, por consequência, trabalhar a questão da enxaqueca, por exemplo, a gratidão. Então a gratidão ela nos ajuda a aliviar o estresse. O estresse, diminuindo o estresse, você diminui os efeitos das inflamações, por consequência vai diminuir alguns problemas, algumas doenças que você pode ter, como por exemplo a enxaqueca. Né? Mas como é que se trabalha com a gratidão? Como é que você pode trabalhar? Então, é interessante que algumas universidades ao redor do mundo têm feito pesquisas na área da gratidão, acompanhando o que a gente chama de grupos de controle. Né? Então, toma-se um grupo lá de 10, 20, 30 pessoas, e essas pessoas vão fazer um exercício de gratidão durante um determinado tempo. Então, numa dessas pesquisas, um grupo foi designado a todo dia escrever um diário da gratidão. Então, coisa simples, pegar um caderninho, pegar umas folhinhas lá e escrever todo dia alguma coisa pela qual você é grato. Ou no final da noite, ou no começo da manhã, naquele período que para você é melhor. E eles fizeram isso, eles conseguiram durante uma semana. E é uma análise meio subjetiva, mas foi analisado o grau de felicidade dessas pessoas. Então, após essa uma semana de escrevendo o diário da gratidão, as pessoas se declararam em aproximadamente 3% mais felizes. Parece pouco, mas já é um grau significativo. Agora, o interessante é que um mês depois, esse grau de felicidade aumentou. As pessoas estavam 5% mais felizes. E 6 meses depois, 9% mais felizes. Então, fazer uma semana, apenas uma semaninha, escrevendo o diário da gratidão, teve efeitos não só prolongados, mas que iam aumentando ao longo do tempo, no sentido de trazer mais bem-estar, mais felicidade para as pessoas. Então, a partir dessa prática do diário da gratidão, então os médicos vão analisar, por exemplo, fazer exame de sangue, fazer uma tomografia, analisar os batimentos cardíacos, usar um oxímetro para medir a respiração, enfim, com todos esses fatores você consegue verificar como é que está o bem-estar, como é que está a questão do estresse para aquela pessoa. E com isso eles têm verificado cientificamente, metodologicamente, que trabalhar com esse diário da gratidão traz esses benefícios fisiológicos. Então é muito interessante. Acredito que só isso já seria motivo suficiente para nós considerarmos a gratidão como uma ferramenta muito útil e muito importante no nosso dia a dia. Né? É claro que existe também a questão da saúde mental. Como o estresse, as preocupações acabam desencadeando questões como ansiedade e depressão, se nós diminuímos o estresse, se nós diminuímos a preocupação através do exercício da gratidão, por tabela a gente vai também conseguir trabalhar um pouquinho, amenizar um pouquinho os efeitos da ansiedade e da depressão. É óbvio que é muito importante nós seguirmos um ciclo.
recorremos à medicina através da psiquiatria, tomamos os remédios psiquiátricos quando for necessário, né? Recorremos à psicoterapia, aos psicólogos, né? É muito importante também para trabalharmos o conhecimento interno de nós mesmos, mas, como o Marcelo falou da questão da complementar, né? Da terapia complementar, nós podemos considerar que a gratidão, o exercício da gratidão, esses exercícios, né? Assistir uma palestra, receber um passe, fazer fisioterapia, são terapias complementares, né? Nós somos seres integrais, temos corpo, mente, espírito, e precisamos tratar esse todo através de todas as possibilidades que nós temos, através da medicina convencional, da psicoterapia e das terapias complementares, como aquelas que a gente tem, por exemplo, no Centro Espírita, né? E a gente poderia considerar como fazer esse exercício da gratidão como algo complementar que você faz para nos ajudar a alcançar um equilíbrio emocional, né? Então, quer dizer, nós temos o equilíbrio, a gratidão nos ajuda a trabalhar a questão do equilíbrio fisiológico, do nosso corpo físico, o equilíbrio mental e também o equilíbrio social, porque as pessoas, também as pesquisas têm mostrado que pessoas que trabalham a questão da gratidão sentem-se menos solitárias e envolvem-se mais nas relações sociais. Por quê? Se a gente agradece, a gente está agradecendo a alguém alguma coisa, né? Então nós saímos daquele isolamento, da sensação de isolamento, ou do egoísmo, daquela situação de que nós não dependemos de nada nem de ninguém, e começamos a reconhecer que existem pessoas ao nosso lado que nos beneficiam e a quem nós devemos a nossa gratidão, que existe algo maior do que nós, que é o mundo espiritual, Deus, que também, ao qual nós também devemos essa gratidão. Então são aspectos muito interessantes para nós considerarmos de como a gratidão tem efeitos extremamente benéficos para todos nós. Então, já mais para frente nós vamos retomar isso, mas uma lição de casa para todos nós seria tentar fazer esse ato da gratidão todo dia, à noite antes de dormir, né? Ou de manhã, tem gente que tem hora, seu horário de preferência, fazer esse diário, escrever 3 linhas. Você pode escrever 3 coisas pelas quais você é grato, mas todos os dias, criar uma rotina para isso. Hoje em dia a gente tem o celular, põe um alarme no celular para te lembrar do seu compromisso. Então é interessante essa questão. E a questão da gratidão é tão importante que o Livro dos Espíritos menciona isso. Então, a gente, às vezes, para quem está chegando agora, quem não conhece, nós temos um conjunto de obras básicas do Espiritismo que nos dão o direcionamento. E uma dessas obras é o Livro dos Espíritos, que é organizado de forma extremamente didática, na forma de perguntas e respostas. E uma dessas perguntas, que é a pergunta 659, Allan Kardec, nosso codificador, perguntou aos Espíritos como é que funciona a prece, qual o mecanismo da prece, né? Quais os benefícios da prece. Então os Espíritos responderam que a prece ela tem o intuito de louvar, pedir e agradecer. Então olha que interessante, o Espiritismo vem nos mostrar que existe uma importância muito grande no agradecer. Então nós pedimos muito, pedimos o tempo todo, nem sempre recebemos o que nós pedimos porque não é recomendável, né? Muitas vezes nós pedimos coisas que não nos trarão bem, não nos farão bem, né? Mas quantas vezes nós lembramos de agradecer? Então é por isso que o Livro dos Espíritos vem nos dizer que a prece ela tem esse intuito de nos ensinar a louvar, a como pedir da forma correta e a agradecer. Porque agradecendo reconhecemos que há algo maior do que nós, que é algo de que nós dependemos, que é o mundo espiritual, os espíritos amigos que nos ajudam, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, né, que olha de forma mais particular por nós, os nossos espíritos familiares, espíritos amigos. Então nós começamos a criar esse hábito de reconhecer que nós precisamos das pessoas ao nosso redor. E quanta coisa a gente tem para agradecer quando a gente para pensar, né? Muitos de nós aqui, antes de vir, comemos aquele pão quentinho da padaria. Para aquele pão quentinho chegar na nossa mesa, quanto esforço foi necessário? Desde o agricultor que plantou o trigo, colheu, o trigo que foi transportado para o beneficiamento, do beneficiamento ele foi transportado para as lojas, para os mercados, para que ele fosse vendido. Dos mercados chegou na padaria, o padeiro, 5 da manhã, ele não estava acordando, 5 da manhã ele já estava na padaria, fazendo os preparativos para que às 6 da manhã pudesse sair a primeira fornada, né? Tudo isso então para quê? Para que aquele pãozinho estivesse quente e nós pudéssemos comer o nosso café da manhã. Então, quantos motivos a gente tem de gratidão? Aquelas pessoas que cuidam de nós, né? Os nossos pais, que nos acompanham nas primeiras letras, nos ensinaram as primeiras noções de higiene.
o conforto que o progresso vai nos trazendo. Então hoje, nós muitas vezes não damos valor, mas ter água potável e eletricidade, por exemplo, é algo incrível. Há mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à energia elétrica e não têm acesso a água potável de qualidade. Tem acesso apenas à água contaminada, água de péssima qualidade. Então, quer dizer, agradecer pela água e pela eletricidade são coisas básicas, mas que fazem toda a diferença. Quando às vezes cai energia elétrica, né, às vezes acontece esses temporais, e a gente fica sem energia elétrica, as crianças começam a ficar desesperadas, né, da crise de abstinência do celular, né? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? É incrível, é muito engraçado quando a gente observa. 5 minutinhos sem o celular, sem a internet, já começam a ficar desesperados. E a gente aproveita naquele momento, como caiu a energia, vamos brincar, fazer alguma brincadeira, brincar de caça ao tesouro, vamos lá fora olhar as estrelas, porque daí sem a interferência da luminosidade a gente consegue ver um pouquinho mais. Então a gente aproveita, só para mostrar como a energia elétrica ela faz diferença nas nossas vidas. E a internet? Quer dizer, a internet, sendo bem utilizada, é um manancial riquíssimo de informação, de educação para o nosso espírito. Então, quantos livros nós podemos acessar, artigos, sites interessantes, palestras, né, que contribuem para o nosso enriquecimento espiritual e intelectual também, né? A gente pode estudar hoje em dia utilizando a internet. O Dr. Zé Antônio, que fez semana passada, né, ele falou uma coisa interessante, né? Nós vivemos no mundo de provas e expiações, a gente costuma dizer no Espiritismo, né? Caminhando para um mundo de regeneração. E o Zé Antônio diz assim, que bom que a gente pode nós podemos expiar os nossos erros com anestesia. Né? Acho interessante isso. Quer dizer, imagina assim, algumas décadas atrás, como é que eram os tratamentos médicos? Tem um quadro muito famoso do pintor francês Rembrandt, onde está sendo feito um tratamento dentário. E tem um homem sentado numa cadeira e umas 10 pessoas em volta para segurar aquele homem. É interessante isso. Quer dizer, olha como a medicina foi evoluindo. Hoje nós temos então a farmacologia, temos anestesia, temos tratamentos, temos os exames de tomografia, ultrassom. Então, olha quanto conforto o progresso proporciona hoje para a nossa saúde. Então, é interessante, né? Tudo isso então são questões para nós agradecermos, para nós lembrarmos que nós precisamos agradecer constantemente por tudo que existe na nossa vida. E essa questão então da gratidão, já partindo para as questões morais, para as questões espirituais, o primeiro exercício que a gratidão nos proporciona é o desenvolvimento da humildade. Porque a gratidão consiste na humildade em reconhecer algo que recebemos. Então, se eu reconheço que eu recebi o benefício de alguém, ou de algo maior do que eu estou começando a desenvolver o fator da humildade. O próprio Jesus dizia, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então Jesus colocava a humildade como um fator importante para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Porque a humildade significa reconhecer os nossos limites, tanto para cima quanto para baixo. Né? Reconhecer tanto as nossas limitações quanto os nossos potenciais. Então é sermos humildes, reconhecermos que nós temos as nossas capacidades e que nós precisamos uns dos outros. Depois vem o Divaldo Franco fazer a divisão da gratidão em 3 categorias, que são bem interessantes, muito didáticas, facilitam o nosso entendimento. O Divaldo Franco, através do livro Psicologia da Gratidão, menciona que a gratidão ela pode ser dividida em 3 tipos. A gratidão pelo bem que nos acontece, a gratidão pelo mal que não nos acontece e a gratidão pelo mal que nos acontece. Então, agradecer pelo bem que nos aconteceu ou pelo mal que não nos aconteceu, escapei por pouco. É fácil, né? E agradecer pelo mal que nos acontece. Então, essa é a parte difícil, essa é a parte complexa, que eu também não estou aqui na frente falando porque eu já domine essa arte. Né? Também luto para tentar, quando vem as dificuldades da minha vida, agradecer e procurar entender o que essa dificuldade está querendo me mostrar. Então, agradecer pelo bem que nos acontece, como nós dizemos, é fácil, né? Como nós temos vários exemplos das coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Esqueci até de mencionar que é agradecer pelo ar que a gente respira. Quanta gente tem problemas respiratórios, ou está respirando por aparelho, que mais gostaria de poder respirar livremente, né? Então, todos os exemplos que nós demos são exemplos de agradecer pelo bem que nos acontece, pelas coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Mas aí tem o segundo caso, agradecer pelo mal
que não nos acontece. E quantos de nós não tem histórias, se não fomos nós ou algum conhecido, de que nós escapamos por pouco de um acidente, escapamos por pouco de uma briga, de um desentendimento, não é? E aí nós agradecemos, meu Deus, que bom que foi por pouco eu estarei numa situação complicada neste momento. Né? E aí tem uma história muito famosa, muito interessante, de um judeu que morava nos Estados Unidos e foi a Israel numa viagem de negócios. Chegando em Israel, ele estava numa lanchonete, já meio atrasado para seu encontro de negócios, apressado, ansioso, impaciente, e o senhor que estava à frente dele na fila da lanchonete para fazer o pedido do lanche, notou que ele estava ansioso e perguntou: olha, você não quer passar na minha frente? Estou vendo que você está com pressa, você está meio preocupado. E ele aceitou: não, obrigado, né? Passou na frente, pegou o lanche, entrou no carro, no táxi e saiu correndo. Quando ele estava no meio do caminho, ouviu pelo rádio que havia ocorrido um atentado à bomba exatamente na lanchonete onde ele estava. E ele começou a chorar, né? Porque ele ficou desesperado: meu Deus, por pouco escapei da morte, né? Mas aí quando ele lembrou que aquele homem o havia ajudado, ele ficou mais desesperado ainda, porque ele pensou: meu Deus, aquele homem talvez tenha dado a vida dele no lugar da minha. Então ele deixa a reunião de negócios dele, volta e vai procurar aquele senhor. Então ele chega na lanchonete, e lá perto da lanchonete onde está o caos instalado. Bombeiros, ambulâncias, pessoas desesperadas procurando informações dos seus familiares, dos seus amigos. E ele não encontra o homem. Só que ele resolve então ir a alguns hospitais. Então ele vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, até que uma hora ele encontra o homem em um hospital. E graças a Deus, o seu salvador está fora de perigo. Só que ele está sedado. Então ele conversa com o filho desse homem, né, diz que ele está à disposição para o que ele precisar, se ele precisar de algum tratamento médico. O filho agradece, diz que eles têm um tratamento médico de qualidade lá e fica tudo certo. Mas o americano ele deixa o cartão dele com um número de telefone para que ele ligue caso ele necessite. E ele vai para a reunião de negócios dele, volta para os Estados Unidos e continua a sua vida normalmente. 6 meses depois, quando ele já nem lembrava mais da situação, esse israelense liga para ele, dizendo que ele precisa de um tratamento de saúde que só existe nos Estados Unidos, que não tem em Israel. E ele, claro, muito grato por aquele homem ter salvo a vida dele, pede que ele venha para os Estados Unidos. Então, ele vem para os Estados Unidos, no dia aprazado, ele vai até o aeroporto buscar o seu novo amigo, mas ironia do destino, e essa história é verdadeira. Quando ele está no caminho do aeroporto, ele ouve novamente no rádio que ocorreu um atentado à bomba, que foi o atentado de 11 de setembro do World Trade Center. Então, quando ele ouve aquela mensagem, aquela notícia no rádio, ele se desespera, porque ele percebe que aquele homem salvou a vida dele novamente. Olha que coisa incrível. Nós diríamos que é coisa do destino, mas nós sabemos que o destino não existe. Então ele fica chocado com aquela situação e é interessante a reflexão que nós podemos fazer a respeito disso. Então a primeira reflexão é que esse homem foi salvo, na verdade, pela sua gratidão. Se ele não tivesse sido grato àquele homem que salvou a sua vida, ele não teria voltado ao hospital, não teria dado o cartão e não teria sido salvo uma segunda vez. Então olha que interessante, a sua gratidão é que acabou salvando a vida dele. Né? Não que nós devamos fazer as coisas esperando algo em troca. Devemos fazer as coisas certas porque são as coisas certas. Mas no caso, ele, por consequência da sua gratidão, ele foi salvo do primeiro atentado à bomba e do segundo atentado à bomba. Então é muito interessante a situação, e uma situação real mesmo que aconteceu. Outra questão interessante tem uma história do Jerônimo Mendonça. Né? Jerônimo Mendonça era conhecido como gigante deitado, porque ele foi um grande palestrante espírita que tinha tetraplegia, então ele não tinha movimentos do pescoço para baixo. E como é que ele dava palestra? Ele dava palestra numa cama. Então ele era levado numa maca, né, aqui no palco, e dava a palestra dele. Ele era muito divertido, muito engraçado, fazia todo mundo rir, apesar da situação em que ele estava. E uma vez perguntado para ele o que ele mais gostaria na vida, ele disse o seguinte: o que eu mais queria na vida era poder virar de lado. Olha só, ele não conseguia virar de lado, não conseguia virar, né, de bruços, e é uma coisa simples que ele queria. Então, são questões que a gente vai refletindo, pensando assim: agradecer pelo mal que não nos acontece. Então, aquele israelense, aquele judeu, agradeceu pelo mal que não lhe aconteceu, de não ter morrido no atentado.
né? Nós temos que lembrar de nos agradecer pelo mal que nos aconteceu, por exemplo, da doença. Uma doença como a que o Jerônimo tinha, que ia trazer limitações, que não limitavam a sua vida, porque ele tinha uma vida riquíssima, mas de uma forma ou de outra acabava trazendo limitações. Então são reflexões que nós temos de fazer quando nós vemos as dificuldades, agradecer porque nós não estamos passando por aquela dificuldade, porque poderia ser nós. Agora, é claro que nós também precisamos fazer o que está ao nosso alcance para trazer o alívio para as dores dos outros, né? Bom, então agradecer pelo bem que nos acontece, agradecer pelo mal que não nos acontece e agradecer pelo mal que nos acontece, né? Então essa é uma parte difícil, uma parte complicada, né? Será que o mal que nos acontece, as dificuldades, os problemas, os desafios, tem alguma utilidade nas nossas vidas? Então eu gostaria de trazer algumas analogias interessantes, né? Tem primeiro a história do diamante. Então como é que o diamante se forma? O diamante, ele é formado a partir do carvão. Então é interessante, o carvão, embaixo de toneladas de rocha, lá embaixo de uma pressão de milhões de toneladas, ao longo de milhões de anos, o carvão vai mudando sua estrutura molecular até se tornar um diamante. Então é incrível que a gente analisar que o diamante vem do carvão. E foi exatamente essa pressão que fez com que ele se tornasse o belo diamante. Então será que as pressões que a gente sofre na vida não tem o objetivo de lapidar esse carvão bruto que nós ainda somos e libertar o belo diamante que existe dentro de nós? Então as pressões, a pressão dos estudos, né, do vestibular, da universidade, a pressão do ambiente de trabalho, as pressões muitas vezes dentro do ambiente familiar. Então será que essas pressões, que muitas vezes nós reclamamos, nós nos lamuriamos, perguntamos, mas por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E se nós perguntássemos diferente, o que eu posso aprender dessa pressão que a vida está colocando em cima de mim? O que essa vida está querendo extrair de dentro de mim? Está querendo extrair esse diamante lapidado. Esse diamante que é um espírito resiliente, um espírito confiante, com fé, com força de vontade para lutar e para resolver os próprios problemas. Então, quando nós valorizamos as pressões que a vida coloca em cima de nós, nós passamos de uma postura passiva de reclamação e passamos a uma atitude ativa de lutar para mudar o que nós estamos sofrendo, o que nós estamos vivendo. Então é muito interessante nós, quando passarmos pelas pressões da vida, procurarmos o diamante que está escondido dentro de nós. Mas tem também a questão da borboleta, né? Então a borboleta, antes de virar aquele belo inseto multicolorido, é uma lagarta. Então a lagarta tece ao redor de si o casulo. Ao longo do tempo vai ter que fazer esforços para romper aquele casulo, para quando ela sair do casulo se tornar uma borboleta. Agora, e se nós, com pena do inseto, formos lá, abrirmos o casulo cuidadosamente com uma faquinha, com um estilete, e por dó do inseto, tirarmos o inseto de dentro do casulo e colocarmos no chão? Nunca vai virar uma borboleta, né? Por quê? Porque o inseto precisava daquele esforço, daquela maturação, daquele tempo de maduração, para poder se tornar uma borboleta que vai alçar os seus grandes voos. E será que não somos nós assim também? Quando nós tecemos, muitas vezes nós mesmos tecemos os casulos da vida ao redor de nós, por exemplo, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, até relacionamento dentro do ambiente de trabalho, às vezes nós dizemos assim, eu me sinto sufocado, não tem aquela expressão, eu me sinto sufocado, né? Como você está dentro de um casulo. Então esse estar sufocado, muitas vezes somos nós que, através do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, criamos relações doentias ao nosso redor, e aí nós nos sentimos então sufocados. E quando nós então fazemos esforços para romper esse casulo, nós estamos desenvolvendo os valores do nosso espírito. Que valores? Então, por exemplo, conseguir suportar o casulo de um relacionamento complicado vai nos ensinar a perdoar, a ter paciência, a amar, a sermos caridosos, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a maior caridade que nós podemos oferecer ao próximo não é a esmola, mas a paciência e o perdão. Olha só, nas reuniões mediúnicas,
uma das questões mais abordadas, uma das questões mais tratadas, é sempre a questão do perdão. Quantos espíritos vêm com dificuldade de perdoar aqueles que um dia fizeram mal a eles? Então, quando nós passamos por esse casulo, esse casulo da vida que nos sufoca, o relacionamento que nos sufoca, nós estamos sendo convidados a procurar entender aquela pessoa que está ao nosso lado. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas limitações? Como é que eu posso ajudá-la? Então, em vez de considerar com agressividade, ficar com raiva da pessoa, perguntar como é que eu posso ajudar essa pessoa, por mais que ela esteja te machucando, por mais que ela esteja te magoando. Porque quando nós devolvemos a agressividade com agressividade, nós multiplicamos essa negatividade dentro de nós e dentro do outro. Quando nós devolvemos para a negatividade a nossa bondade, a nossa docilidade, a nossa amorosidade, nós estamos anulando esse efeito negativo e estamos colocando um efeito positivo em cima da pessoa. Quantas transformações incríveis acontecem quando nós nos propomos a amar e a perdoar? No começo a pessoa pode não reconhecer, mas ao longo do tempo a pessoa vai amolecendo, 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 até perceber que aquele é o melhor caminho. Então, quando nós estivermos nos sentindo sufocados pelo casulo da vida, devemos nos lembrar que muitas vezes somos nós que tecemos esses casulos e que cabe a nós, então, fazer essa força moral para tentar romper essas limitações que são nossas limitações. Mas tem mais uma ainda. A gente está falando então de como as dificuldades podem nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Então, a pressão das pressões da vida, os casulos que nós reconhecemos, mas tem o caso da pipoca também. O grande educador Rubem Alves, já desencarnado, deixou histórias belíssimas para nós. Ele deixou uma história muito bonita, que é a história da pipoca. Então, a pipoca tem uma simbologia muito interessante. O milho da pipoca, aquele milho duro, que não dá para a gente comer, quando passa pelo fogo, ele se transforma na bela pipoca, branca, com seus contornos, com suas formas. Então, a pipoca, esse milho duro, somos nós, ainda espíritos em evolução, que quando passamos pelo fogo transformador da vida, melhoramos e nos transformamos em pipoca. E esse fogo da vida tem muitas vezes o fogo que vem de fora. O fogo que vem de fora pode ser a perda de um ente querido, a perda de um emprego, ficar pobre, ficar doente, parar no hospital. Então é o fogo de fora que vem nos cutucar, nos fazer sair do nosso estado de letargia que muitas vezes nós estamos, para nós buscarmos fazer algo diferente nas nossas vidas. Às vezes tem um fogo de dentro, a ansiedade, a depressão, o pânico, a tristeza, as dificuldades, que também tem esse objetivo de nos fazer tentar extrair de nós o melhor, porque senão nós continuaríamos sempre sendo aquele milho duro de pipoca que nunca estoura, não é? E quando a gente estoura a pipoca, no fundo da panela fica um milhozinho lá, né? Como é que chama aquele milho que não estoura? Piruá. 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 Então, às vezes, nós somos esse piruá. Às vezes nós somos tão duros, tão endurecidos, que não tem fogo que nos transforma em pipoca, né? Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, insistimos em ser, não, eu sou desse jeito mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, nunca vou mudar. Então não tem fogo da vida que nos transforme de milho em pipoca. E aí, aquele milho que sobra no fundo da panela, para que ele serve? Ele vai ser jogado fora. Ele vai voltar para a natureza para que a natureza recicle. Então, se nós insistimos em sermos o piruá, nós teremos que ser reciclados também. Então, nós vamos voltar a ter a oportunidade de novas reencarnações, passando por muitas vezes por situações complicadas, situações complexas, que nunca têm o objetivo de nos punir, de nos deixar tristes, de nos magoar, mas sempre o objetivo de nos educar, de extrair o melhor que existe dentro de nós. Então, essa é a questão interessante, né? De como nós podemos trabalhar essas questões. Então, procuremos sempre nos transformar em pipoca e não ser piruá, tá bom, gente? Tem outro lado da moeda também, que é a questão da ingratidão. Então, a ingratidão, ela afeta tanto aquele que sofre a ingratidão, quanto aquele que é o causador da ingratidão, né? Então, a ingratidão, ela tem a sua base no egoísmo, quando nós achamos que nós somos extremamente autossuficientes, não dependemos de ninguém,
e não achamos que não devemos agradecer por ninguém. E quando a gente para analisar, todos nós dependemos de alguém. Quando a gente para analisar, por exemplo, o Chico Xavier, psicografou mais de 400 livros que trazem imenso consolo para todos nós. Ele não construiu tudo isso sozinho. Chico precisou da ajuda dos espíritos amigos, precisou da ajuda dos seus companheiros do Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira e de tantos outros que o ajudaram. Quando nós vemos, por exemplo, um empresário, muitas vezes os empresários dizem: não, eu cheguei onde eu cheguei com meus próprios esforços, não dependo de ninguém. Mas será? O esforço é necessário, a força de vontade, o trabalho árduo, tudo isso é muito necessário. Mas será que nós chegamos onde chegamos apenas com o nosso próprio esforço? Então, um empresário bem-sucedido, ele não contou com o esforço dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, até mesmo dos seus clientes. Então, tudo isso para a gente lembrar da questão da ingratidão. Nós precisamos sim agradecer a todos aqueles que nos cercam, que colaboram conosco de uma forma ou de outra. E a ingratidão é um aspecto tão importante para ser trabalhado dentro de nós, que Jesus deixou uma lição muito valiosa no Evangelho, que é a passagem dos 10 leprosos. Então, para quem não se lembra, a lepra ou a hanseníase é uma doença que vai degenerando a nossa pele, né, podendo levar até uma espécie de um estado de decomposição. Né? Uma doença dermatológica extremamente grave, que hoje em dia já tem cura, tem tratamento, mas na época de Jesus era extremamente complicada, era praticamente uma sentença de morte. Na cultura dos judeus, nos templos, existia um livro chamado Livro da Vida, que era como se fosse, vamos comparar com a igreja, por exemplo, um livro de batismo, onde eram anotados os nomes das pessoas que faziam parte da comunidade dos judeus. E a doença da lepra era tão séria, tão grave, por ser uma doença contagiosa, que era praticamente uma sentença de morte. Quando a pessoa contraía a lepra, o seu nome era riscado do livro da vida. Então, olha que coisa complicada, né? Você tem o seu nome no livro da vida, seu nome é riscado, quer dizer, você é considerado praticamente um zumbi, um morto-vivo. E, efetivamente, as pessoas que tinham lepra eram afastadas da sociedade, apartadas da sociedade, viviam em cavernas, nos vales dos leprosos, né? Esperando, infelizmente, o dia da sua morte. Então, havia numa cidade 10 leprosos, que, sabendo que Jesus passaria pela região, se animaram. Sabendo dos milagres que Jesus havia feito, Jesus havia já curado leprosos, cegos, paralíticos, eles ficaram muito animados, tiveram esperança de que fossem curados também. E foram até Jesus. E chegando próximos a Jesus, eles gritaram: Mestre, Mestre, por favor, nos cure. Então Jesus vira-se para eles e diz: vocês devem comparecer ao Sinédrio, devem comparecer ao templo, na frente dos sacerdotes, e quando vocês lá chegarem, vocês perceberão que vocês estão curados. E o Evangelho relata que efetivamente eles vão até o Sinédrio, quando chegam eles veem que eles estão curados. Né? E desses 10 homens, um deles volta até Jesus, prostra-se diante dele, se ajoelha, começa a chorar e agradecer. E Jesus deixa uma mensagem muito interessante para nós. Jesus diz o seguinte: mas não foram 10 os que eu curei? Somente esse estrangeiro voltou, e depois o Evangelho diz que aquele homem era um samaritano. Então ele diz: não foram 10 os que eu curei, somente esse estrangeiro voltou para me agradecer, Né? Então qual é a grande lição? Será que Jesus ficou chateado porque ele não agradeceu? Né? Ficou magoado? Nossa, mas nem para me agradecer? Será que Jesus precisava da gratidão daqueles homens? Com certeza Jesus, como um espírito evoluído, não precisava da gratidão. Quem precisava da gratidão eram eles mesmos. Por quê? Em agradecendo, eles estariam mostrando reconhecimento pela graça que receberam. Estariam mostrando reconhecimento de que eles receberam algo do alto. E conta um livro espírita, que eu não consegui encontrar referência, depois se alguém, de repente, até lembrar, pode me falar, porque nós temos livros, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, entre outros, que retratam histórias do Evangelho que não estão nos livros da Bíblia. Muito interessante. E tem uma dessas histórias, essa que eu não consegui encontrar a fonte, a referência, que conta o que aconteceu com esses outros 9 homens que não agradeceram. Então, esses outros 9 homens que foram curados da lepra, mas não voltaram para agradecer Jesus, imediatamente voltaram para a sua vida pregressa. Então, um voltou a beber, um voltou ao desregramento do sexo, um voltou para a violência, um voltou para o roubo. Quer dizer,
Quando eles recuperaram a saúde, o que eles fizeram imediatamente? Voltaram para suas vidas mundanas. Então aí a gente percebe o valor da gratidão. Quer dizer, se eles estivessem agradecidos, significaria um reconhecimento pelo bem que eles receberam. Então, a partir do momento que eles voltaram para suas vidas, é como se eles considerassem que o que eles receberam não era mais que a obrigação da vida dar a eles. Não era mais que a obrigação de Deus devolver a saúde a eles. Então, são questões importantes para nós considerarmos dentro da gratidão. Percebemos que a ingratidão, ela nos vai nos levando aos poucos ao egoísmo, vai nos endurecendo. Então é um fator muito interessante também para nós considerarmos. Bom, então falamos aí que nós devemos agradecer pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece, pelo mal que nos acontece, cuidarmos da ingratidão e técnicas para nós colocarmos isso em prática nas nossas vidas. Então nós sabemos das dificuldades que todos nós temos em mudar os hábitos. Então, para mudar hábitos negativos, nós precisamos colocar no lugar hábitos positivos. Bom, um desses hábitos que nós podemos criar nas nossas vidas, um hábito simples, que vai ajudar a trabalhar a questão da gratidão, nós conversamos no começo dessa conversa aqui, que é o Diário da Gratidão. Então, você pode escrever um Diário da Gratidão, onde você escreve, por exemplo, 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia, ou mais, se você tiver disponibilidade de tempo e energia, coloque mais, escreva tudo que você agradece que aconteceu com você naquele dia. Agora, sob uma nova perspectiva, lembrando de agradecer não só pelas coisas boas que aconteceram para você, mas também pelas dificuldades. E escreva assim: aconteceu essa dificuldade, o que eu aprendi com isso hoje? Hoje eu tive um desentendimento com minha esposa ou com meu marido. Eu aprendi a ter paciência, aprendi a calar e esperar o momento melhor de falar. Então a gente vai fazendo esse exercício diário da gratidão. O Haroldo Dutra Dias traz um outro exercício que consiste no seguinte: escrever numa folha de papel 2 colunas. Uma coluna de coisas pelas quais você é grato e coisas pelas quais você não é grato. E ele diz que nós nos surpreendemos quando nós percebemos que nós temos muito mais coisas para agradecer do que coisas para não agradecer. E isso então vai nos ajudando nessa transformação interna dentro de nós. Muito interessante esse outro exercício. Nós podemos também agradecer pessoalmente, Então a gente falou de escrever um diário de gratidão, mas se a gente agradecer pessoalmente, melhor ainda, Agradecer aqui ao Seneda, pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo, conversando, agradecer a Cineia, agradecer a todos vocês. A gente pode agradecer por telefone, pelas redes sociais. A gente usa as redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, para fazer, às vezes, mandar tantas mensagens menos construtivas. Por que a gente não usa as redes sociais para fazer esse exercício da gratidão? É muito interessante também, é uma outra possibilidade. Agradecer todo dia. Então vai lá no WhatsApp, agradece a sua esposa, agradece o seu marido, agradece o seu filho, agradece um colega de trabalho, manda um obrigado por alguma coisa, alguma gentileza, alguma coisa boa que foi feita naquele dia. Vai ajudar a mudar não só a sua mentalidade, a sua vibração, como a da outra pessoa. Olha que coisa boa, nós começamos a criar um ciclo virtuoso de transformar nós mesmos e transformar aqueles que fazem parte dos nossos círculos de relações. Uma questão interessante também é que a gratidão, ela tem um aspecto de muitas vezes ser uma virtude passiva, onde você agradece e acaba ali, ou a gratidão pode ter um aspecto de uma virtude ativa, onde nós agradecemos não só através de gestos, mas agradecemos através de atitudes. E isso é belíssimo. Então, quando alguém fez um bem para você, quando você tiver uma próxima oportunidade, faça um bem também para aquela pessoa. Existe uma história do Emmanuel onde ele conta algo muito interessante, quando ele vai falar sobre a questão dos inimigos. Jesus já nos incitava, já dizia: amai os vossos inimigos. E a gente se lembra: nossa, eu tenho dificuldade para amar aquele amigo, aquele familiar que está do meu lado, que dirá dos meus inimigos. Então Jesus colocava a necessidade de nós aprendermos a amar os nossos inimigos. E Emmanuel vai dando então uma receita de como amarmos os nossos inimigos. Então ele coloca que nós podemos, por exemplo, fazer uma prece. Então é uma atitude ativa.
né? Você fazer uma prece por gratidão por alguém que te ajudou, alguém que fez alguma coisa. Ou até uma prece por aquele que não te ajudou. Ele coloca que você pode, por exemplo, ajudar uma pessoa que está em dificuldades sem ela saber. Então é interessante, o Emmanuel vai colocando, se a pessoa, por exemplo, está desempregada, será que você não pode ajudá-la indiretamente, sem humilhá-la, né, aquele seu inimigo, a conseguir um novo emprego? Então são formas de agradecer, atitudes ativas que nós podemos ter, que vão fomentando essa questão da gratidão. Ser grato também, não só pelo que a gente recebe, mas pelo que a gente pode dar. Então existe uma organização internacional chamada Fraternidade Sem Fronteiras, na qual médicos e outros profissionais viajam ao redor do mundo tentando resolver, ajudar a minimizar problemas como a fome e as doenças. Então o Décio Andoli, que veio também no Mês Espírita no ano passado aqui em Londrina, numa das suas palestras, ele conta algo interessante de um jovem médico que ele conhecia, que viajou pela Fraternidade Sem Fronteiras lá para a África. E lá na África, ele estava ajudando as crianças doentes, tirando bicho de pé, né? Aquele bichinho que fica no pé, que faz aquelas ulcerações, e ele lá tirando bicho de pé, e as crianças chorando, né? Pela situação precária, de fome, de doença. E esse médico, ele abaixado, tirando os bichos de pé das crianças, começou a fazer algumas reflexões, né? Pensou em tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha estudado, para chegar até ali, e ele estava tirando o bicho de pé. Aí, de repente, veio uma mãe e pediu para que ele levantasse e lhe deu um abraço. Aí, quando deu o abraço, caiu a ficha do que ele estava fazendo ali, para que ele tinha estudado tanto, né? Para ajudar as pessoas. Esse era o grande papel dele. Esse é o papel que ele tinha que cumprir. Então, quando ele percebe, ele recebe esse abraço de gratidão, essa gratidão toca o seu coração e ele se torna grato também. Então, ele ficou grato não só pelo abraço que ele recebeu, mas por ter a oportunidade de ajudar. Ele está sendo grato não só pelo que ele recebeu, mas ele está sendo grato também pelo que ele pode dar. Então, são questões belíssimas para as nossas reflexões, para nós pensarmos nas nossas vidas, né? Que a gratidão ela pode ser uma virtude extremamente ativa. Então, que nós possamos sempre pagar o bem com o bem. O bem que nós nos fizermos, nós vamos devolver também de forma ativa, fazendo bem também às pessoas que nos ajudaram. Bom, aí só para a gente encerrar, então, nós falamos das categorias da gratidão, né? Agradecer pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece e pelo mal que nos acontece. Aí, já que a gente está falando de categorias, vamos falar de mais 3 categorias, só para a gente encerrar. Existem mais 3 categorias de gratidão, que são as seguintes. Existe a gratidão no nível superficial, existe a gratidão no nível intermediário e existe a gratidão no nível mais profundo. Então, a gratidão no nível mais superficial, dizem, não sei se é verdade, que corresponde à palavra thank em inglês, do thank you, né? Então esse thank, ele vem de think, que seria pensar. Então o thank, ele tem a ver mais com a gratidão num nível superficial, né? Num nível mais racional, onde você racionaliza, então você agradece num nível mais racional. Depois, o nível intermediário seria um nível um pouco mais profundo, que é o nível de dar graças, que dizem também, não sei se é verdade, que tem, a gente encontra no espanhol, no gracias, no italiano, no grazie, no francês, no merci, dar uma mercê. Então você dá uma mercê, você dá uma graça, você oferece graças àquele que te ajudou, né? Então é um nível mais aprofundado de gratidão que você estabelece. E o terceiro nível, que é o nível mais profundo, dizem, não sei se é verdade, que só em português tem uma palavra para representar, né? A gente fica se gabando, né? Porque diz que só em português tem a palavra saudade, né? Que outras palavras, em outros idiomas não tem uma palavra similar a essa. Então, a palavra em português para expressarmos gratidão é o obrigado. Então, quando nós dizemos obrigado, é como se nós nos sentíssemos obrigados a agradecer, como se nós estivéssemos estabelecendo um vínculo de relação com aquela pessoa. Eu me sinto obrigado a devolver aquele bem que me foi feito.
Então é uma forma muito bonita de nós encararmos a forma da gratidão, né? Pensando agora, quando a gente pensar no obrigado em português, vamos pensar nessa obrigação que a gente tem de respeitar esse vínculo de amor que foi estabelecido quando nos fizeram o bem. Tá bom, gente? E por isso, então, eu digo aqui para todos vocês, obrigado por compartilhar esse momento comigo.